no Evangelho de Lucas, ou melhor, Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, no seu versículo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 24, vai ser o texto que nós meditaremos nessa noite na palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Jesus vai nos abençoar poderosamente. Por favor, levante-se sobre seus pés, em reverência à palavra do Senhor. Pois assim está escrito: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram-lhe: o vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Amém? Você pode tomar o seu assento? E esse Jesus, ele faz cada uma. Esse Jesus, ele é surpreendente. Eu estava perguntando para o Senhor ontem o que nós ministraríamos, e aí o Senhor me colocou uma palavra no coração. Aí Ele me colocou: o que é mais fácil? Lembrando-me de um texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, quando Jesus cura um rapaz que era paralítico na mesma cidade de Cafarnaum. Jesus, ele pega e ele está sentado ensinando a palavra do Senhor, e de repente 4 amigos, vendo que Jesus estava ensinando a palavra, e não tinham como ele levar o seu 5º amigo, que era paralítico. Daí então eles fazem um buraco no telhado e colocam aquele rapaz diante de Jesus. E colocando aquele rapaz diante de Jesus, Jesus olha para aquele moço e diz: perdoados estão os teus pecados. Aí algumas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, disseram assim no seu pensamento, cochichando, murmurando entre si: quem é este para perdoar pecado? Porventura ele é Deus? Daí Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus pega e olha para ele e diz assim: o que é mais fácil para dizer? Perdoado te são os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Para que você saiba que eu tenho poder nos céus, na terra. Este homem está sendo curado. E aquele homem levanta, pega a sua cama e vai embora para casa. E todos se maravilhavam com aquela palavra, com aquela história, e diziam: quem é esse? Que homem é esse que fala essas coisas mirabolantes? Que homem é este surpreendente que age dessa maneira? E as pessoas não conseguiam entender. Daí então eu me deparei com esse texto de Mateus, capítulo de número 17. Jesus, após, junto com os discípulos, atravessar o mar de um lado para o outro, chegando em Cafarnaum novamente, quando, eu não sei o que aconteceu na descida do barco, eu só sei que quando eles desceram do barco, eu não sei o que Pedro tinha, irmãos, mas uma coisa me vem à mente: como Pedro, ele era dos discípulos aquele que era mais natural, era mais espontâneo. As pessoas, eu acredito que perguntaram: não, vamos pegar Pedro, porque Pedro não mente.
porque ele não consegue guardar a língua dentro da boca. Porque Pedro era aquele homem que o que vinha na sua mente ele proferia, ele falava. Então desceram do barco e de repente os cobradores de impostos se aproximam de Pedro. E se aproximando eles de Pedro, eles começam a puxar aquele assunto sorrateiro. E de repente perguntam: Pedro, o teu mestre paga imposto? E Pedro automático diz: claro que paga imposto. Sim, ele paga. Então os homens viraram as costas e foram embora. A Bíblia não diz, mas eu fiquei imaginando quando eu li esse texto, como não ficou a mente de Pedro? Porque Pedro ele era um cara muito natural, muito espontâneo. Eu disse, com certeza eles puseram uma pulga atrás da orelha de Pedro. E Pedro, quando ele está entrando em casa, Jesus já sabendo como Pedro era, e é por isso que eu amo Jesus. Jesus já sabendo como Pedro era, Jesus já sabendo o que se passava, Jesus se apressa e diz para Pedro: Pedro, de quem é que os cobradores, que os reis, eles cobram impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro, responde: Senhor, claro que é dos estrangeiros. Os filhos geralmente se passa a mão por cima. E uma coisa interessante que é bem verdade isso. Eu e você, nós temos uma natureza de sempre querer defender os nossos. Nós temos por natureza passar a mão por cima dos nossos. Cobramos dos outros, mas o meu não faz, o outro faz. Acontece ali, aqui não, só lá. É natural nosso isso. Mas isso é uma característica humana que precisa ser mudada. E eu sempre digo, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para você. Se eu não quero mal para mim, eu não quero mal para você. Se eu não quero que me julguem mal a mim, eu não quero julgar mal a você. Se eu não quero que me desrespeitem, eu não desrespeito a você. Porque esta é a lei da vida. Mas, infelizmente, o ser humano ele tem essa natureza de querer proteger os seus, de querer não permitir que aconteça. Então, se é para fazer mal, que faça mal ao outro, não faça mal ao meu. O meu irmão ele sempre usa um ditado: que sofra a mãe deles, mas não a minha. Porque nós não queremos a dor para nós queremos a dor para os outros. Que chore lá, que não aqui. Então Jesus, conhecendo Pedro, sabendo quem Pedro era, Jesus pega e diz: Pedro, se é cobrado o imposto dos estrangeiros, então os filhos estão livres. E Pedro diz: sim. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, pega o anzol, pega o teu caniço e vai pescar. E tu vai pegar o teu anzol, o teu caniço e vai pescar, e o primeiro peixe que vier, não é o segundo nem o terceiro, é o primeiro, tu pega. E sabe o que me chama a atenção, irmão? É que se nós lermos a Bíblia, nós veremos inúmeras histórias de Pedro pescando. Teve uma vez que ele pegou 150 grandes peixes, tem outra vez que ele pegou um peixe de forma que o barco ia a pique. Então Pedro ele era um exímio pescador, ele era um profissional. Daí Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, pega o teu anzol, não pega a rede, pega o teu anzol e vai pescar. Por que Jesus não mandou Pedro pegar a rede? Não seria mais fácil você lançar uma rede no mar e traria ali uma grande quantidade de peixes para que ele pegasse o peixe que tivesse a moeda? O que é mais fácil, pescar de rede ou pescar de caniço? Meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa: eu não gosto de pescaria. Quando eu tenho que pescar, eu vou no mercado. Porque pescar de anzol dá trabalho, querido. Você fica ali iscando, você fica ali
molhando aquela rolha e até o peixe beliscar, é todo um processo. Eu não tenho essa paciência. Então eu vou no mercado, pego o peixe, já vem limpinho, morto, eu só frito. Agora Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não pega a rede, pega o anzol e vai pescar. Aí eu te pergunto, você acha que Pedro não conjecturou na sua mente, mas por que ele não mandou pegar a rede? Por que Jesus não mandou pegar a rede, mandou pegar o anzol? Pedro era profissional, ele sabia que pescar de anzol daria trabalho. Meu irmão, Jesus, ele nunca nos coloca em fria. Jesus, ele nunca nos coloca em dividida. Porque Jesus, ele está sempre à frente. Jesus, sempre que eu leio a Bíblia e eu fico olhando as histórias, eu percebo que Jesus, ele está sempre um passo à frente. Por que Jesus ele estava sempre um passo à frente? Porque ele era filho de Deus? Não. Ele estava sempre um passo à frente porque ele observara a palavra. E quando você observa a palavra, você não erra. Este texto que eu li do Salmo 119, no versículo de número 72, não foi por um acaso, que o salmista diz: eu prefiro a palavra do Senhor do que ouro e qualquer tipo de riqueza, ouro e prata. Porque quando você tem possibilidades, condições, isto gera dúvida no teu coração. Quer ver uma coisa? Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi. Houve um tempo na minha vida que eu tinha somente um terno para vestir. Então, quando eu tinha que vir para o culto, eu não tinha trabalho de escolher a roupa, só tinha um terno. Então era colocar aquele terno preto e vamos para o culto. Não tinha trabalho de usar sapato, porque só tinha um par de sapato, então era só aquele terno preto, sapato preto, e a camisa era única. Então o meu uniforme ele estava pronto. Então eu me arrumava em 5 minutos. Aí o tempo passa e Jesus te abençoa. Aí você passa a ter a possibilidade de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 terno, 15 terno. Aí quando você vai se arrumar para vir para o culto, você fica pensando: qual eu vou colocar? Aí você fica na frente do guarda-roupa escolhendo, até você decidir. Daí já se passou 10, 15 minutos. Isso eu estou falando homem, irmãos. Eu não estou falando irmã. Eu estou falando de homens. Que o homem é rápido. Se é a irmã, bom, aí a irmã ela tem que começar a se arrumar no meio da tarde para escolher a roupa certa. E assim mesmo é capaz dela errar. Eu tenho uma esposa em casa, eu sei como é que funciona. Então, eu vejo que quando nós temos muitas opções, o benefício da dúvida, ele impera. E daí nós ficamos pensando: o que faço? E agora, como é que eu vou resolver isso? Então, se Jesus houvesse dito para Pedro: Pedro, pega a rede e vai lá, e no peixe que tu pegar, tu vais achar a moeda. Aí se Pedro dá a sorte de pegar novamente 150 grandes peixes, ele ia passar o resto da semana escolhendo ali. E Jesus não queria isso, porque Jesus ele é muito objetivo. Se tem uma coisa que Jesus é, meu irmão, ele é pragmático. Ele olha para você e ele dá o diagnóstico exato. Ele não fica fazendo onda, ele não fica fazendo voltinhas. Ele é objetivo. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu pega o teu anzol e o primeiro peixe que tu pegar, não o segundo nem o terceiro, o primeiro peixe que tu pegar, pode abrir a boca. Meu irmão, se Jesus dissesse isso para mim e para você: vai agora lá no São Gonçalo, na beira de qualquer rio, e pega o primeiro peixe, que lá vai ter a providência que tu precisa. O que você faria? O que eu faria? Você já parou para pensar que às vezes nós falamos para Deus assim: Deus, abre uma porta.
Deus abre uma porta porque eu preciso de uma porta. Aí Deus abre uma porta. Só que em contrapartida, não sei se o diabo abre mais uma porta, se o dia abre mais uma outra porta, de repente se abrem 3 portas, 4 portas para nós. Aí nós ficamos naquela dúvida: qual porta agora eu entro? Sabe o que eu aprendo com essa palavra de Jesus? Pedro, o primeiro que tu pegar. O primeiro que tu pegar, tu pega e abre a boca dele. Se abriram-se outras 2, 3, é o primeiro. E aqui eu tomo como lição, meu irmão, que às vezes nós chegamos diante de Deus e pedimos: Senhor, abre uma porta para mim. Eu me lembro que numa oportunidade, meu pai, ele teve um tempo da sua vida desempregado, e aí nós dissemos: pai, por que o senhor não faz um curso? Aí ele fez um curso, e aí quando ele findou o curso, ele largou o currículo e apareceram a primeira porta, e depois da primeira porta se abriram outras 3 portas de trabalho. Ele ficou apavorado. E agora o que eu faço? E ele disse para a mãe: Helena, apareceram outras 3 portas, eu não sei. E a mãe disse: vai na primeira. A primeira que se abriu, essa é a bênção do Senhor para ti. E as outras? Paciência. Porque Deus, Ele não quer que nós tenhamos dúvida. Então, se eu e você pedimos uma coisa para Ele, precisamos entender que Deus, Ele vai abrir alguma coisa para nós. Ele vai abrir, e nós somos campeões de audiência em criar dúvidas, em gerar dúvidas, em ficar se perguntando: será que é Deus, será que não é Deus? Será que é Deus que está fazendo? Mas para quem é que você pediu? Se você pediu para Deus e Deus abriu, qual é a dúvida? Esta semana nós fomos visitar uma moça que nós batizamos ela, agora no final do mês de abril. E aí foi algo muito interessante, que a gente conversou com ela, começamos a discipulá-la, e aí ela disse: eu vou me batizar. E estava decidida em se batizar. E ela disse: mas se tiver frio naquele dia? Eu disse: vamos se batizar igual, a gente entra na água. Mas com frio é. E aí, para sorte dela, naquele dia estava frio. E aí nós falando pelo WhatsApp: e aí, vai se batizar? Ela disse: está frio, eu estou gripada, mas Jesus vai te curar na hora do batismo. E ela naquela dúvida até a hora de sair de casa. E aí, vai ir? Estamos indo. Aí fomos para o batismo. E aí ela disse que chegando no batismo, entramos nas águas, o pastor Samuel batizou, e nós acompanhamos. E aí ela disse que saiu daquela água, e de noite ela foi para casa, e no outro dia ela disse assim: como eu queria entrar naquela água de novo, porque estava tão frio, mas estava tão bom. Eu estou sentindo aí ela dizia essa semana para nós: até hoje eu estou sentindo algo tão bom que tinha naquela água. E eu disse: tu gostou? Ela disse: foi a melhor escolha da minha vida. Claro, ela disse, até eu chegar lá foi uma dificuldade, mas depois que eu cheguei lá, mudou tudo. Ela disse: eu estou até estranhando, porque a minha casa tem uma coisa que hoje antigamente não tinha, que é paz. E eu disse: que bom ouvir isso de você, porque nós, em automático, aquela dúvida que surge em nossas vidas, seja para qualquer das situações, das circunstâncias que nós vamos enfrentar, nós temos a palavra do Senhor. Eu tenho, você tem a palavra de Deus, que nos autoriza, que diz que nós somos mais que vencedores, que diz que nós vamos conquistar, que nós vamos alcançar. A palavra do Senhor fala fortemente conosco. Às vezes Deus usa um profeta, Deus fala através da sua palavra, mas geralmente, sempre que vamos tomar uma decisão, nós nos perguntamos: será que é isso? Meu irmão, se você está na presença dEle, pode ficar certo que é isso. E sabe o que eu acho interessante? É que Pedro, se você olhar, tem pelo menos uns 2 ou 3 versículos, que Pedro ele sempre questiona alguma coisa. Nesta situação ele não questionou nada. Pedro ele sempre abre a sua boca. A Bíblia diz que um dia Jesus perguntou:
o que as pessoas falavam de Jesus. E aí cada um começou a dar a sua explicação, a sua justificativa, e Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse: realmente, Pedro, isso mesmo. Aí Jesus seguiu falando e disse: olha, eu vou passar por isso, isso, e Pedro disse: mas que é isso, Jesus? Não fala isso de ti mesmo. Aí Jesus repreende: para trás de mim, Satanás. Aí você olha no Evangelho de João, Jesus está conversando e está contando como seria a história de Pedro, como ele iria padecer, como ele iria morrer, como ele iria sofrer por causa do Evangelho. E Pedro diz: não, mas tu está falando de mim, por que tu não fala dele? Pedro sempre se levantava questionando, mas agora neste caso aqui ele não questiona. Um dia Pedro pescou a noite inteira, ou melhor, tentou pescar, trabalhou a noite inteira, e quando voltou, não pegou nada. Aí Jesus entra no seu barco e diz: vamos ao mar alto. E Jesus diz: lança a rede. Pedro diz: mas eu já trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, ele pega, porque Pedro, ele está entendendo que a palavra de Jesus, ela tem poder. Meu irmão, a palavra de Jesus tem poder. Então, se ele te manda fazer alguma coisa, não questiona. Não seja um filho teimoso. Eu tenho em casa lá um menino de 14 anos, vai fazer 15 agora. Aí tu diz uma coisa para ele sempre questiona: para quê? Por quê? Não dá para mandar o outro, não dá para... mas é para te fazer. E eu e você, nós temos esse hábito. Se Deus diz: vai por aqui, mas para que ir por ali? E Deus diz: faz isso, para que fazer isso? Deus diz: vai no culto, para que ir no culto se eu posso assistir a live em casa? Aí Deus diz: faz isso, mas para que fazer isso? Meu irmão, não questiona. Quando Deus falar contigo, não questiona. Às vezes estamos sofrendo e ficamos questionando: por que só eu sofro? Por que só eu passo por isso? Por que só minha família não dá certo? Por que só eu não dou certo nos negócios? Por que só eu sou fragilizado? Por que só eu? Por que só os meus filhos? Não questiona, não perca tempo questionando. Ouça a voz do Senhor. Se Ele está dizendo vai, então vai. Se o Senhor disser fica, então fica. Se o Senhor disser compra, então compra. Se o Senhor disser ajuda, então ajuda. Ouça a voz do Senhor falando. A nossa geração tem uma dificuldade nos dias de hoje: ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra dEle falando conosco. Chegamos num culto, sentamos nas cadeiras, ouvimos a palavra ser pregada, e Deus muitas vezes fala com força ao nosso coração. Na maioria das vezes a palavra fala e ela mexe conosco. E às vezes, se estamos do lado da esposa de um amigo, a gente ainda diz: tu vê se Deus está falando, né? E por que eu não faço? Porque ali está a minha bênção. Quando eu faço o que o Senhor manda, ali está a minha bênção. Mas é mais fácil questionar. Não questiona, meu irmão. Porque se Deus te manda fazer alguma coisa, é porque Ele sabe o que vai acontecer. Jesus, Ele jamais irá matar a tua fé, mas muito pelo contrário, Ele vai alavancar a tua fé. Eu aprendi durante o percurso dessa vida que as experiências que Deus nos dá é para nos fazer crescer, é para nos elevar na presença dEle, e para que nós, sendo elevados à presença dEle, nós tragamos pessoas à presença dEle. Porque quando você mostra, quando você demonstra, quando você aplica a palavra do Senhor na tua vida, as pessoas olham e veem: alguma coisa está acontecendo ali. Sabe o que eu fico imaginando? É Pedro
pegando aquele anzol, iscando ele e lançando ao mar. Eu não sei por quanto tempo ele ficou ali, dando banho naquela minhoca ou naquele pedaço de... Mas eu sei que Pedro, eu fico imaginando, você pode imaginar isso, você imagina Pedro lançando aquele anzol e pensando, meu Deus, e de repente aquele anzol belisca, e ele sente aquela mordidinha, e quando ele puxa, vem o peixe. A atenção não está quando ele pega o peixe, a atenção está quando ele vai abrir a boca do peixe. Porque agora a pergunta que se faz é: será que tem? Ou será que não tem? E eu vou dizer uma coisa: jamais Jesus vai mandar você fazer alguma coisa para você ser envergonhado. Jesus jamais vai mandar você fazer alguma coisa para você ser desprezado, para você ser frustrado. E eu fico imaginando, eu consigo imaginar Pedro pegando aquele peixe na mão. Eu acredito que ele nem o anzol da boca do peixe, mas ele fez questão de abrir a boca do peixe. E quando aquele peixe abre a sua boca, ele olha aquela moeda na boca do bicho. O seu coração se dilata, o seu coração dispara. Sabe por quê? Porque quando Deus cumpre a palavra dele em nossas vidas, o nosso coração dispara, o nosso coração se alegra. Nós até choramos, mas choramos de alegria, porque a palavra do Senhor se cumpre em nós. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você, meu irmão? Ele quer que a palavra dele se cumpra em nós. Pegue o teu anzol e vá pescar. Vá pautado na palavra. Vá confiando na palavra. Vá acreditando na palavra. Eu não sei qual é o imposto, eu não sei o que estão dizendo, eu não sei qual é o cenário que está a tua vida. Mas eu sei de uma coisa, a palavra é essa. Pega o anzol, não pega a rede. Pega o anzol, não pega a rede. E eu vou dizer uma coisa, tem gente querendo abraçar tudo. Tem gente querendo fazer tudo. Tem gente gastando o seu tempo fazendo um monte de coisa. Ah, Jesus. Tem gente se preocupando com um monte de coisa, quando bem na verdade, uma só é necessária. Não pega a rede, porque a rede vai te dar trabalho. Pega a vara. É um por vez. Eita, mistério. Deus está falando aqui, irmão. É um por vez. Não é 2, 3. Não seja ganancioso. Ah, Jesus. É um por vez. Pega o teu anzol e vai pescando. Depois que tu pegou o primeiro peixe, pagou o teu imposto, deixa que Deus vai te direcionar para o resto. Mas aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí pega uma rede com 150, como diz o texto da pesca maravilhosa, 150 grandes peixes, vai te dar um trabalho danado. Você vai se arrebentar de tanto que você vai trabalhar. Porque quando você quer grandes coisas, você precisa ter quantidade de pessoas ao teu lado. Então quando você quer estar perto, junto dele, você tem que ouvir o que ele está te dizendo. E ele está dizendo: pega a tua vara. Ele poderia ter mandado Pedro pegar a rede. Pedro era profissional. Mas ele diz: Pedro, pega a vara. E eu vou dizer uma coisa para você: Pedro foi humilde. Humildade não é para qualquer um, meu irmão. Eu vejo pessoas que dizem que são humildes, mas quando você senta um pouquinho, conversa, anda um pouquinho com ele, você vê que é um baita de um presunçoso. Tem aparência, mas a bem na verdade não é.
Pedro, ele era um profissional. Ele poderia ter dito: não, Senhor, eu vou pegar a rede, eu vou pegar o barco e eu vou trabalhar. Quando Jesus quer que você trabalhe, Ele diz: hoje tu vai trabalhar. Mas agora, quando Ele quer que você pesque, que você relaxe, que você tenha paciência, que Ele vai te dar, é diferente. Oh, mistério. Mistério. Aí Ele diz: seguinte, Pedro, te senta. Eu não vou me sentar aqui, porque a vontade de dar é sentar aqui. Lança o anzol, Pedro. E vamos brincando. Vamos pensar que eu vou te ensinar, que é eu que te dou o peixe. Você está entendendo, meu irmão? É Jesus que dá o peixe. É Ele que dá o peixe, porque Ele sabe onde está o peixe. Ele sabe a hora certa de você ganhar. Ele sabe, é Ele que dá o peixe. Aí você que fica correndo, e fazendo isso e fazendo aquilo, e Ele diz: não precisa, tão somente pega a vara e vai pescar. Seja humilde. Seja humilde. Ouça eu te dizendo: pega a vara. O Senhor está dizendo nessa noite: meu irmão, te senta e espera. Vai pescar. E daqui um pouquinho vai começar a beliscar. É só para você sentir o peso da vara, para sentir o peso do peixe. Eu não sei o que você vai pegar, se vai pegar um lambari ou se vai pegar um dourado, mas eu sei de uma coisa: o peixe que Deus vai te dar, Ele é o suficiente. Pega o teu caniço e vai pescar, meu irmão. Eu vejo gente correndo, se gastando, se desgastando, gastando tempo, gastando energia, perdendo tempo. Quando bem na verdade Deus quer que você ganhe tempo. Pedro lançou o anzol, pegou o peixe. Quando ele pegou o peixe, soltou o peixe e disse: Jesus está aqui. Olha que coisa linda, querido. Você dizer: Jesus, tu pediu, está aqui. Aleluia. Jesus, tu pediu, está aqui. Está aqui, Jesus, o que tu pediu um peixe aqui, está aqui, peguei o peixe, aqui está o pagamento do imposto. Aí Jesus olha para Pedro e disse: vai e paga o imposto, paga o meu e o teu. Menino obediente. Aí você pode se perguntar: por isso que Pedro foi escolhido para ser o pastor da igreja? Porque Pedro foi humilde. Ele entendeu, ele teve dificuldade de compreender, mas depois que ele entendeu, a coisa fluiu. Porque, meu irmão, quando você entende o plano, o propósito, você não precisa fazer nada. O plano flui. Você faz o projeto, você faz o planejamento, e se Deus estiver ali, vai fluir. Porque quando Deus está, Ele dá sequência. Eu me lembro que quando Deus, Ele deu a planta para Moisés construir o tabernáculo, e tinha que fazer as obras de artífice, as obras de esculpidas. E Deus disse a Moisés: Moisés, não te preocupa, porque eu já preparei Bezaliel e Aholibe para fazer toda sorte de produtos que eu preciso para o meu templo. Porque Deus prepara, meu irmão. Ele sabe onde estão os corações das pessoas que vão ser úteis para mim e para você. Ele sabe onde estão as pessoas que vão suprir as suas necessidades. Eu não sei se vocês lembram que semana passada eu falei de uma moça que foi no nosso culto na Sanga Funda, que o seu pai está com câncer, que ela foi lá, e eu contei um testemunho, ela fez segundo o testemunho fez na sua casa. Aí essa semana o pai dela foi no médico, no oncologista, fazer um procedimento para ver se aquele câncer era maligno ou era benigno. Aí o procedimento, ele era para levar 2 horas. O procedimento levou 45 minutos. Aí o médico, quando começou a olhar, o médico disse assim: o que aconteceu com teu pai?
o que tu fez com teu pai? Aí o médico disse, não, aconteceu alguma coisa com teu pai. Porque ele não estava assim, o tumor não era assim. E aí ela disse que, chega a me arrepiar, queridos. E ele disse, eu já fiquei com dúvida agora, porque eu disse que era uma coisa, e eu acho que já não é mais isso. Só vou esperar agora o resultado chegar, porque eu fiquei confuso agora. O médico ficou em dúvida. E aí ela chorava e dizia, eu quero continuar indo no culto com vocês lá. Eu disse, que bom. Porque quem faz o milagre é Jesus, não sou eu disse para ela. E aí ela disse, mas Deus fez alguma coisa no meu pai, porque o médico ficou assustado. E ela disse, Deus é bom? Eu disse, não, isso aí eu sei que Ele é bom. Aí a minha esposa dizia, conversando comigo, eu dizia, amor, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus pode fazer o milagre? Eu não sei se Deus pode fazer milagre, eu dizia para minha esposa. Porque, meu irmão, se você estiver seguindo a orientação dEle, pode ser o negócio que for, querido. Eu não sei quais são os teus planos, sejam eles profissionais, pessoais. Eu não sei quais são os teus planos, mas escuta a voz dEle. Mas uma coisa, seja humilde. Se Ele está te dizendo, pega a vara, não pega a rede. Se coloca de pé, por favor, nosso tempo, isso foi embora. Se Ele está dizendo, pega a vara para pescar, pega a vara, vai pescar. Porque não é o meio que você utiliza para o milagre acontecer, mas é quem faz o milagre. É quem faz o milagre. Ô meu irmão, é quem faz o milagre. E você sabe quem faz o milagre? Quem faz o milagre é Jesus, querido. E Ele quer que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Jesus jamais Ele vai te colocar numa situação para você ficar em dúvida, para você ficar passando trabalho. Não, Ele te coloca numa situação que é para você aprender a confiar nele. Deixa Ele te ensinar a pescar. E nessa noite eu quero convidar você que quer conhecer Jesus, você que quer aprender com Jesus. Irmão, eu quero conquistar com Jesus. Mas seja sincero. Senhor, eu não tenho essa humildade suficiente. Se preciso for, diga para Deus, porque Ele conhece teu coração. Senhor, eu não tenho essa humildade para reconhecer, mas Tu pode me ajudar a me quebrantar. Porque eu me lembro lá no livro do livro de 2 Reis, capítulo de número 2, a Bíblia diz que tinha um soldado chamado Naamã. E esse soldado tinha uma escrava na sua casa. E essa escrava disse, olha, se o meu senhor estivesse diante do profeta, mas já teria sido curado. A esposa conta para o marido junta, eu não sei quantos animais de joias, especiarias, e vai de encontro ao profeta. E quando ele chega diante do profeta, o profeta diz, eu não vou receber você. Mas é o seguinte, vai e te banha no Rio Jordão. Aí o general se sentiu ofendido. Quem ele pensa que é para não me receber? Eu sou fulano de tal. E o profeta disse, o que é mais fácil? Te banhar no Rio Jordão? Ou ficar com teu orgulho? Aí de repente um soldado diz para ele assim, meu senhor Naamã, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Óbvio que sim, claro que faria. Então ele te pediu uma coisa simples. Seja humilde, te banha no Jordão. Seja humilde, reconhece que tu és pó, seja humilde. Aí então ele pegou aquele orgulho, deixou de lado, banhou-se primeira, banhou-se segunda, terceira, quarta, e de repente ele foi curado. Porque, meu irmão, não é o teu orgulho, não é o que você é, quem você é, o que você pensa, não serve de nada.
É Ele. É Ele que faz. Então seja humilde e diga para Ele: Senhor, estou pegando o meu anzol e eu quero pescar. Eu quero pescar com o Senhor. Pedro tinha que pagar o seu tributo. O que é que você tem que pagar? O que é que você precisa fazer? Vamos pescar? Eis o convite. Sai do teu lugar e venha e vamos orar. Sai do teu lugar e vamos orar. Pegue a tua varinha. Pegue o teu anzolzinho, pode ser o menor dos anzóis. Não é o tamanho do anzol, mas é a obediência à palavra dele. É a obediência à palavra dele que ele está dizendo: vamos pescar? Aleluia. Vamos pescar, porque eu posso mudar. Jesus pode mudar a história. Jesus pode mudar a tua vida, a tua família, as tuas finanças, a tua casa. Eita, Ele está falando nessa noite aqui. Eu estou em um quadro depressivo, irmão. Vamos pegar o anzol. Não tem um ditado popular aí: está nervoso, vai pescar, está estressado, vai pescar. Vamos pescar com Jesus nessa noite. Vamos pescar com Jesus nessa noite. Eita, mistério. Vamos pescar no fundo dessa alma batida. Vamos pescar no fundo dessa alma amargurada. Vamos pescar no fundo deste casamento que está dilacerado. Vamos pescar essa vida profissional. Vamos pescar. Eita, Jesus. Oh, aleluia. Vamos pescar nessa noite, porque o Mestre está te convidando. E o primeiro peixe que você pegar, segura ele, porque a resposta está ali. Não menospreza ele, não despreza ele. Xarabagassúria. Oh, Jesus, eu tenho aqui um povo, Pai, que saiu do seu lugar nessa noite. Meu
E é no teu nome que nós abençoamos a todos que passaram aqui à frente nessa noite. Concede a eles condições humanas para submeter-se à tua vontade, para fazer o teu querer. Ó Senhor meu Deus, e se tem problemas de enfermidade aqui, nós estamos ministrando a cura em nome de Jesus. Todo espírito de depressão que tem lançado setas, que tem, Senhor meu Deus, tentado fazer com que haja desenvolvimento dessa patologia, eu em nome de Jesus, eu estou repreendendo agora. Eu estou repreendendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus seja restaurado. E você pode aplaudir a Jesus Cristo bem forte, meu irmão. E volte para o teu lugar abençoado em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus Cristo, irmão? Oh, Jesus!